Vamos tentando, pessoal. Não vamos desistir, não. Agora foi. Agora Ah, foi. foi. Conseguimos. Conseguimos. De um jeito ou de outro ia sair essa live, né? Ah, tinha que sair. A gente não ia desistir, não. Não mesmo. Exatamente. Colocar um filtro aqui, que eu adoro um filtro. Se tem uma coisa que eu gosto no Instagram é esse tal de filtro. Ah, é? É. Olha, Ah, mas que eu deixei bom. separado as perguntas aqui, então, viu, Gisele? Porque Ah, aí. verdade. Que a gente ia tentar fazer de uma outra forma, né? Mas tudo bem. É o que dá para fazer. E é o que a gente tem trabalhado, né? Até nessa pandemia. A gente faz o que dá, não o que a gente quer. Exatamente. Gente, boa Ah, mas que noite, que bom legal. estarmos todos aqui. Olha, Denise, Mari, sejam todas bem-vindas. E mesmo estando no seu perfil, amigas do Aprender, de, doutora Giciele, né? Gostaríamos assim, a gente vai fazer uma live entrevista, pessoal, só que a gente está no perfil profissional da Jussiele, porque a gente não conseguiu iniciar no da Infância Consciente. Mas aqui a gente gostaria já de agradecer imensamente pela oportunidade de você ter aceitado, nos permite aprender muito com você. Lógico que também vamos trocar um diálogo gostoso aí. Vocês também sintam-se à vontade para deixar suas dúvidas, colaborações. É para ter um espaço bem gostoso entre nós. Então, muito obrigada, viu, Jussiele? Ah, E, imagina. e eu vou pedir para você começar apresentando um pouquinho para aqueles que seguem a Infância Consciente te conhecer um pouco mais. Isso, a gente só está invertido aí, mas a live é da Infância Consciente, Amigas do Aprender hoje está como convidada, né? Muito honrada estar sendo convidada pela Jéssica, muito obrigada, né? Como eu já te agradeci, te agradeço novamente. Vou me apresentar para quem não me conhece, eu sou Jussiele Rocha, sou psicóloga clínica, trabalho somente com clínica desde a minha formação. Tenho formação aí há 13 anos já de clínica, várias especializações, todas focadas para a infância. Então, sou psicóloga clínica infantil, neuropsicóloga, trabalho com reabilitação cognitiva, também com os processos emocionais da família, né, das crianças. E hoje a gente decidiu conversar um pouquinho sobre o sono, né, que foi um tema que nas outras lives foi super pedido para a gente, acho que para a Jéssica também, né, Jéssica, a gente conversou, que é um tema que ronda as famílias, né, acho que todos os pais vivem isso, todos de um certo grau, uns menos, outros mais, mas todos acabam vivendo o processo de a criança dorme comigo, não dorme comigo, dorme na cama dos pais, dorme no quarto dela, o processo de culpa dos pais, às vezes de deixar a criança sozinha, ou como que essa criança está ali dentro vivenciando um pouquinho essa autoridade parental, né? Porque ela acaba vivenciando isso também. Então, a gente quer que vocês compartilhem com a gente tem algumas perguntas que foram já direcionadas nos nossos Instagrams, mas fiquem à vontade para estar falando com a gente, tá Exatamente. bom? Pessoal, olha, a gente já tem algumas perguntas por aqui. Mas antes eu gostaria de realmente falar. É um tema muito comum, Dia dos Pais, principalmente para as crianças recém-nascidas. A gente estava conversando um Uhum. pouco antes da live, né, Jussiele, sobre a pandemia ter mudado também essa questão da rotina na hora do sono das crianças. Então, muitas coisas têm acontecido aí, e é isso que a gente veio trazer como colaboração aqui para vocês. Eu gostaria de colocar um detalhe que eu gosto muito, sabe, Gisele? Que é o fato Vamos? de sermos psicólogas infantis e da mesma cidade, tá? Então, eu acho isso lindo. Eu gostaria de colocar. Eu sei que tem muitos psicólogos que acompanham a Infância Consciente. Eu já vi alguns rostinhos aí queridos nos acompanhando. E só para deixar aí o estímulo que essa cooperação, esse movimento da gente aprender um com o outro é muito mais belo e é possível, né? Totalmente possível. E então, assim, eu fico muito feliz todas as vezes que a gente pode crescer juntas
E você é a prova disso. Você, a Gina, todos os psicólogos que eu tenho conhecido e têm se aberto a isso, eu fico assim, nossa, muito emocionada, porque eu sinto essa identificação, essa semelhança, porque a gente está na mesma missão e quando a gente se junta, a gente pode fazer um trabalho mais efetivo ainda, né? Com certeza. Nossa, acho que a sua fala foi assim um conjunto do que eu penso, né? E do que a gente vive, né? Porque infelizmente a gente vê às vezes uma desunião dos profissionais e na verdade quem perde com isso são os próprios pacientes, né? Então a gente tem que pensar sempre em unir forças. Quanto mais profissionais trabalharem juntos, quem tem para ser beneficiado são os próprios pacientes, né? Da gente ter profissionais que a gente confia, ter profissionais que a gente troca ideias. E acho que essa pandemia trouxe aí, né? Eu poder te conhecer e foi uma maravilha. Entre os profissionais que eu conheci na pandemia, então, assim, tudo tem seu lado positivo, sim. E aí nossa caminhada começa e vai seguir em frente, com certeza. Verdade. A gente não se conhece pessoalmente, olha o que a tecnologia nos faz, né? Mas a gente já combinou, depois da pandemia a gente vai ter que se conhecer pessoalmente, com certeza. Vou te fazer a primeira Verdade. pergunta aqui, então, Jussiele, Vamos lá. tá? Deixa eu só acompanhar os comentários aqui. Aqui, a Nadir fala que tá eu aqui atualizando o Insta, achando que não estava aparecendo para mim. Não, minha filha, é o Instagram da Infância Consciente que deu, só que eu acho que é um Instagram que às vezes nos faz algumas surpresas, né? Ainda É bem que a gente está verdade. aqui e conseguiu certinho. A Mari fala: meu filho de 3 anos adormeceu comigo na cama, coloco ele no quarto dele e no meio da noite acorda gritando, me chamando, fiz que está com muito medo, diz que está com muito medo. O que eu faço? O que, que você diria para Maria Cristina, Jussiele? Olha, vamos lá. Maria Cristina, essa é uma dúvida muito frequente dos pais, da hora de levar a criança para a cama, né? Onde que ele deve adormecer? Então, eu vou te fazer uma relação. Eu vou fazer você se colocar no lugar do seu filho. Se eu te colocar, se você dormir num lugar e eu te levar para dormir num outro lugar totalmente diferente, como é que você vai se sentir quando você acordar, né? Quando a gente dorme fora de casa, como é que a gente acorda no meio da noite? Meio assustado. Opa, que lugar que é esse? Então, o ideal seria você levar o seu filho para adormecer no quarto dele. Então, esse dormir, esse desligar, esse adormecer, já precisa ser no lugar onde ele vai acordar no outro dia, tá? Então, porque isso você vai passar segurança para ele. Porque se ele dorme na sua cama e você leva, não teve sentido de ele não dormiu no quarto dele, ele dormiu no seu, tá? Então, assim, ele vai internalizar essa ideia. Eu dormi na cama da minha mãe e acordei na cama da minha mãe. Esse processo foi perdido. Por mais, né, que gera aí estresse, cansaço, acaba sendo um processo perdido. Então, a gente vai começar a pensar assim, como fazer então? Se o meu filho tem 3 anos e dorme comigo, como que eu posso levar ele para a cama? Primeira coisa, a gente vai transformar o quarto da criança num quarto dele, um lugar dele. Então eu vou mostrar para ele o quê? Que aqui esse é o lugar. Então eu vou começar a brincar com ele durante o dia lá. Eu vou colocar ele para ter a soneca da tarde no quarto dele. Eu vou levar as coisas que ele mais gosta para o quarto dele, deixar aquele ambiente mais lindo possível dentro do que ele gosta, dentro do que ele se interessa. Esse é o primeiro passo. A partir daí, eu começo a internalizar a ideia com ele. Filho, vamos dormir lá? Esse é um lugar. Olha, onde que é o lugar da mamãe? Onde que é o lugar do papai? Onde que é o lugar do irmão? Onde é o seu lugar? Então, eu começo a trabalhar isso com a criança, onde é o lugar dela, né? E ele vai internalizar, mas meu lugar é no meu quarto. Então, vamos dormir lá? Né? E aí, nesse processo, você vai adormecer lá. Então, você vai deitar com ele. Você pode deitar, você pode dar abraço, você pode dar a mão, você pode sentar do lado dele. Então, assim, sempre passar essa confiança de que você está ali, que é o lugar dele, e que você vai sair. É você que sai, não ele que vem no meio da noite. É você que sai. E você vai explicar isso para ele, que você vai sair, que é assim que possível, que necessário, que ele possa recorrer a você, que ele possa te chamar. Ele pode chamar mamãe, papai, ele pode ir até lá também, mas ele pode chamar verbalmente, né? Que até uma técnica, uma dica aí que eu dou para vocês, que é mais fácil para ele adormecer no quarto dele. Então, chama a mamãe que a mamãe vem. E aí você vai responder do seu quarto.
Antes de você ir lá, você vai responder. Não supriu a necessidade dele falar com você, você respondendo. Aí sim você vai até o quarto, conversa com ele, coloca ele para dormir novamente, e aí você volta para o seu quarto. É claro que esse processo, né, Jéssica, não é um processo É fácil, trabalhoso, nem é. é muito trabalhoso, né? Mas a gente também não pode ignorar que pode ser possível, que pode ser fácil. Em muitas mensagens que eu recebi aí no Instagram, eu achei muito interessante que muitos pais falaram, mas eu tenho dó, eu acho que vai ser difícil, ou eu nem tento porque vai ser sofrido. Quem disse que vai ser sofrido? Pode não ser. Isso depende do seu filho, isso depende do processo, depende como você vai estar guiando isso. Não tem como dizer com certeza, ah, não, olha, é sofrido, é difícil, é impossível, não faça. Não, muito pelo contrário, tem muitas crianças que surpreendem os pais. Então, assim, que é incrível o quanto isso acontece, né? É até muito mais frequente do que a gente imagina. E aí vai muito também dos pais estarem prontos para fazer esse processo, né? De permitir que o seu filho não está ali no seu olhar o tempo todo, permitir que ele cresça, permitir que ele tenha o lugar dele, né? Eu escuto muito isso na clínica, né? Dos pais dizendo, não, mas eu não tenho, eu tenho a necessidade de ele estar abraçado comigo. Eu tenho a necessidade de estar olhando ele, eu tenho a necessidade de estar cuidando dele. Às vezes a necessidade não é da criança, às vezes é dos próprios pais, né? Não sei se você escuta isso também na clínica, mas para mim é muito frequente. É uma necessidade dos pais que acaba eles projetando para a criança, né? É muito comum e é Sim. importante, é um dos questionamentos que nós devemos fazer enquanto adultos. De quem realmente é a necessidade? Né? Para que a gente possa Uhum. orientar e direcionar. Então, tem muitos pais que acabam colocando ao contrário. A minha criança pede, mas eu sinto necessidade de mais espaço. Eu não estou conseguindo ter um sono tranquilo, eu não estou conseguindo ter a noite de sono adequada, porque está desconfortável, a minha criança cresceu. Então, eu convido sempre os pais a fazer exatamente isso, Gisele. Olhar a necessidade familiar. Nem só da criança, nem só Uhum. dos pais. Mas qual que é a necessidade familiar, né, por trás disso? É muito importante. Para a gente seguir, que a gente tem muitas perguntas. Aqui, a Mari até coloca mais tarde. Meu filho adormece na minha cama. Eu acho que é a mesma, acho que só foi repetido, que tem 3 aninhos. Uhum. A Larissa fala das relações humanizadas. Duas lindas, competentes e queridas. Vocês que são muito queridos de estar aqui juntos. A Maria Cristina fala: meu filho de 3 aninhos tinha deixado a fralda, de repente voltou. Ele fala que está com medo de cair no vaso. É, não estou louca, me ajudem. Alguma coisa assim, que eu não estou ser louca, me ajudem. Olha, não tem a ver com a live, mas é o que a gente colocou, né, agora há pouco, Maria Cristina. Existe alguma emoção aí por trás que fez com que ele regredisse o comportamento, né? Se ele já Uhum. tinha iniciado o desfraude, que a gente fala, né? E aí ele voltou. Eu tenho recebido, Jussiele, não sei como você tem visto aí que na pandemia alguns comportamentos das crianças regrediram, principalmente da primeira infância. E aí, como a criança Uhum. não se comunica, eu falo para os pais, ela está se comunicando através desse comportamento. Aí é preciso uma investigação, né? Sugiro sempre a Isso. orientação de pais. O que você coloca? Eu acho que é importante essa avaliação, né, para entender o porquê dessa regressão. Mas a gente também entende que o desenvolvimento da infância eu sempre coloco como uma escada. Eu sempre explico assim, é uma escada. E a criança vai subindo cada degrau, quando ela estiver pronta, tá? Então eu não sei como foi o processo de desfraude, né? Eu não sei se essa criança estava pronta. Às vezes ela não estava pronta ainda e não é que ela regrediu, ela só voltou um degrau para que ela se encontre e possa seguir. Isso acontece muito no desenvolvimento infantil. A criança ela tá indo, mas ela, opa, peraí que eu esqueci alguma coisa lá atrás, deixa eu voltar, tá? Então pode acontecer isso. E como você falou da questão da pandemia, até nos comentários sobre a live, sobre o quarto, teve muitos pais que relataram isso. Ah, por causa da live tudo está bagunçado. Teve uma mãe que disse, bagunçou tudo, tia Ju.
Agora ela já está dormindo no quarto com a gente, coisa que não acontecia, tá? Então já estava estabilizado o quarto, já estava tudo certo. Mas aí a gente vai pensar, só a criança passou por um processo ou a família também passou por um processo ali, né? De sofrimento, de desestabilização emocional, de sair do lugar, né? É como se a gente saísse do lugar da pandemia. E aí ela está tentando se encontrar. E aí o que eu respondo para essa mãe, por exemplo, vamos tentar dar conta do que é possível? Né? É possível você levar para o seu filho de volta para o quarto? Leve. Acho que é importante. Acho que é importante até explicar o porquê, né? O que que é a criança dormir no seu quarto? Eu gosto muito de explicar isso para os pais, porque não é só um fato de tem que dormir no quarto e ponto. É uma regra que a psicóloga coloca. Não. Primeiro que não é regra. Segundo que não é imposto, né? Então, mas por que que é tão importante? Se eu pensar nessa lógica, como eu estava dizendo antes, que cada um tem seu lugar, a criança precisa encontrar o lugar dela na vida, encontrar o lugar dela como sujeito. Se eu não sou um sujeito, onde que eu vou viver, né? Como é que eu vou me desenvolver? Então eu preciso ter esse meu lugar. Quando a gente fala lugar, não é lugar físico, é lugar imaginário, é lugar emocional. Então eu preciso me constituir como um sujeito sozinho. Eu preciso ter o meu autocuidado, eu preciso ter o meu lugar, arrumar a minha cama, os meus brinquedos, onde que eu me encontro? Onde que estão as minhas roupas? Né? Isso tudo é desenvolvimento de maturidade emocional. Senão eu fico na cama dos meus pais, eu fico dependente, eu fico inseguro porque eu não dou conta de mim sozinho, eu preciso sempre estar com uma âncora do meu lado. Uma outra questão importantíssima que aparece muito na clínica é o comportamento, né? O comportamento quando ele vem ruim, né? Às vezes os pais têm autoridade, ou o filho que não responde a essa autoridade. Onde que a criança dorme? No meio dos pais. O que que é isso? Eu estou no mesmo nível de autoridade dos meus pais. Eu estou na mesma cama, vamos pegar a cama, né? Mãe, filho e pai. Qual que é a diferença de nível que existe aí? Nenhuma. Nenhuma. Né? Não existe. Então a criança também está no nível de autoridade também. Por que que ela vai responder à autoridade dos pais? Ela não vai responder, ela está na autoridade. Então, quando eu tiro a criança da cama dos pais, eu começo a construir uma autoridade parental também. E até uma pergunta que surgiu para mim foi a questão financeira, né? Que foi colocada, na pandemia nós estamos com dificuldades financeiras, e aí todos estamos dormindo no mesmo quarto. Tem problema? Não, não tem problema, desde que a criança esteja no lugar dela, no lugar de filho. Então, se ele está dormindo na mesma cama, ele não está no lugar de filho, né? Ele pode estar dormindo numa caminha do lado, ele pode estar dormindo no colchão. Então, eu posso adaptar esse lugar para cada um ter o seu lugar, né? Não necessariamente o lugar físico, quartos separados, né? Porque às vezes não tem as condições para isso. A gente também entende, né? Mas a questão é lugar imaginário, quando eu falo lugar, não necessariamente lugar físico, né? Exatamente. Olha, a Mari Medeiros fala: durante a semana, durmo a minha filha no quarto dela para economizar ar-condicionado, já que estamos só as duas durante a semana. No final de semana, quando o pai chega, eu tenho fazer, eu acho que é tento fazer ela dormir. Calma aí. Quando o pai chega, eu tenho fazer dormir, mas ela acorda e quer. Eu acho que ela, nos finais de semana, tenta fazer com que a criança durma no próprio quarto dela, mas a criança acorda. O que você colocaria? Tem muitas questões aí do hábito, né? A criança tá dia de semana no hábito, depois final de semana vai trocar dificilmente, né, Jussiele? O que você colocaria Sim. sobre essa questão? Porque vamos dizer que a rotina dela é essa, né? E aí você quer me tirar do lugar ali do lado com a minha mãe, ainda para o meu pai entrar nessa relação? Nananina, não saio. Né? Então tem uma questão emocional muito importante, né? De mãe, pai e filho, né? Da tríade que a gente fala na psicologia, que é o lugar da criança, né? E quando eu tô ali no lugar, ocupando, entre aspas, tá, Mari? O lugar do meu pai, e aí como é que eu vou sair para que ele entre no final de semana? Então entra uma questão de hábito, sim. Seria até uma ideia que dá para fazer com ela, combinados. Né? Você pode combinar, fala, olha, durante a semana você dorme com a mamãe, mas no final de semana você dorme no seu quarto.
Então, você pode fazer esse combinado no calendário, fazer um muralzinho para ela, para isso se tornar uma rotina, mas de uma outra forma. Entende? Você está dando a ordem ali para ela e você está dando esse suporte. A gente também não pode esquecer do suporte emocional. Então, de também entender que quando ela sai dessa rotina, desse lugar lá com a mãe, ela também sofre, também é difícil para ela. Ela não quer ficar no quarto simplesmente por birra ou para ser contrária, também não é isso. A gente tem que entender ali, conversar com a sua filha, ver se ela está com medo, o que, que ela está sentindo, se ela está insegura, o que pensamento que é esse que ela tem quando vai para o quarto? Ah, é porque está escuro. E se a gente colocar uma luminária, fica legal? E se você tiver um ursinho que você possa dormir, né? Ó, esse é o ursinho que você vai dormir com ele vai te passar segurança, ele vai cuidar de você. Então, assim, ela tá até comentando, mas é combinado verbalmente. Vou ver outra forma escrito. Sim, e dá para dizer para ela, né? Olha, filha, é o combinado. E tá tudo certo, vamos combinar assim e vai funcionar. Né? O medo do escuro já colocamos abajur. E também, Mari, muitos medos vão aparecer, medos como ganhos, tá? Querendo manter o comportamento de manter o quarto dos pais. Isso acontece muito. É muito importante falar disso, porque vai aparecer em outras famílias isso também. A criança, ela tenta usar do medo para que aconteça, que os pais cedam, né, para ela. Então, eu tô com medo, então eu vou, meus pais vão tentar me proteger. Tá bom, você tá com medo? Então eu fico com você no seu quarto até você adormecer. Se você precisar, você me chama. A mãe vem, tá? Então, assim, mostrar para ela que não adianta ter medo para ganhar, entende? Porque tem o ganho secundário do medo também. O medo é Exato. normal, ele vai aparecer, mas aí a gente vai vendo até que ponto esse medo é normal, até que ponto esse medo está sendo benéfico, vamos dizer assim, para a criança, de alguma forma. Você tem Exatamente. alguma coisa para complementar? Eu falaria uma experiência que certa vez na orientação de pais eu tive também, relacionada aos combinados, Jussiele. Na primeira infância, a criança é muito do concreto, né? Ela ainda está em Uhum. desenvolvimento e tal. E certa vez eu passando uma ferramenta, uma intervenção aos pais, eu passei para uma historinha e coloquei os personagens para os pais imprimirem e estarem contando, né? E aí a mãe fala assim: olha, não funcionou, não deu certo. Eu falei: se você chegou a imprimir os personagens para contar a história para sua filha? Ela, não. Eu falei: é por isso que a analogia ainda não funcionou. Então, é só um exemplo muito concreto aí de prática que a gente teve para dizer para os pais. Muitas vezes a gente quer fazer combinados, mas a gente acha que a criança vai entender de forma abstrata como a gente. Não vai. Então, por isso que precisa de um quadro, por isso que precisa de coisas manuais que ela possa tocar, que ela possa criar juntos, para que a compreensão, a internalização dela para aqueles combinados se torne mais efetiva, né, Gisele? Isso. E o combinado, entender que o combinado não é só parte da criança também, não, né? Que É os pais têm que cumprir esse combinado. muito E bom. assim, pegando esse exemplo da Mari, a gente pode fazer o contrário. Então, por exemplo, a criança dorme a semana inteira no quarto dela, bonitinho, mas ela está com dificuldade de dormir lá, né? Vamos dizer assim. Né? Desse processo de adaptação, eu posso combinar com ela que no final de semana ela vai dormir com os pais. Exato. Né? Eu também posso fazer esse combinado e não tem problema, gente. Vocês não vão perder nada, não vai afetar nada para sua criança, né? Ela não vai regredir no comportamento dela por isso. Não, eu posso sim dormir na cama do meu pai e da minha mãe sem problemas, tá? Entender também que não existe malefícios, né? Mas não existe benefícios. Então a gente tem que entender que daí a balança ela tende para um lado, né? Então, quando eu não tenho malefício, vai fazer mal para o meu filho? Foi até uma das perguntas que teve, né? Vai fazer mal para ele? Mal não vai, mas ele vai deixar de crescer, ele vai deixar de amadurecer, ele vai deixar de ter ganhos, né? Que são tão importantes para a vida dele lá na frente, né? E aí eu posso dizer lá na frente até no sentido da aprendizagem dele. A aprendizagem escolar tem a ver com isso, né? Porque eu preciso ter prontidão para o meu aprendizado, eu tenho que ter maturidade, eu tenho que ter autonomia, eu já tenho que fazer escolhas, eu tenho que cuidar das minhas coisas para eu poder aprender lá na frente, eu tenho que trabalhar tudo isso antes. Teve uma perguntinha que eu vi falando sobre a idade.
Que idade que é ideal para dormir no quarto? Vou te Eu responder já assim, pode 23. responder. A idade ideal é o primeiro dia de vida. Nasceu, já pode dormir no quarto, não tem problema nenhum. Então, assim, mas é claro que a gente vai entender que é um bebê recém-nascido, que precisa de cuidados, né? Que tem uma mãe ali que acabou de parir e tudo mais, toda uma adaptação familiar. Mas o quanto antes, melhor. Tá? O quanto antes, melhor, porque essa adaptação, quanto mais cedo ela for feita, tadinho, quanto mais cedo ela for feita, melhor. Tadinho, porque você vai estar tendo o lugar dele. Né? Olha o sentimento de pai e de mãe, como é que é? Tadinho, coitadinho, pobrezinho. Não é pobrezinho, ele vai estar aprendendo. Por que que é pobrezinho? Né? Se eu estou ensinando ele as coisas da vida, estou dando ferramentas para ele lá na frente poder responder. Então, assim, até uma dica, acho que para as mães, né, que tem bebê pequeno, vai até o quarto da criança, coloca uma caminha para você lá, nesse período de amamentação, né? Vai lá, amamenta lá, ele chorou, vai até lá, em vez de trazer ele para a cama, fora os riscos aí físicos, né, que até a doutora Pinho de Luz pode responder para a gente, de asfixia e tudo mais, né, que às vezes uma mãe muito cansada pode dormir em cima do filho, acontece em algumas situações. Então, assim, o ideal é ele ir até a cama dele, né, e a gente ir até lá para cuidar. Eu vou até aproveitar para uma das perguntas que a gente teve lá nos stories que eu deixei, Jussiane, que é Uhum. justamente sobre isso. Deixa eu achar ela aqui. Existe perigo na cama compartilhada? Você disse ali um pouco de alguns riscos. Já vai estar respondendo essa pergunta aqui, né? Sim, né? Quando é bebê, a gente sabe desses riscos, né? De asfixia, ou até de questão postural, a questão da mãe, por exemplo. Esses dias eu estava atendendo uma mãe que disse assim, Gisele, eu durmo na beiradinha, se eu virar, eu caio. Eu falo, ela tem qualidade de sono? Ela vai ter qualidade de vida? Não vai ter. Essa criança que dormiu se batendo ali, vai ter uma qualidade de vida depois? Não vai ter. Às vezes é uma criança que vai para a escola e não aprende, às vezes é uma criança que não rende nas atividades que ela precisa fazer porque ela não teve um sono reconstrutor. Às vezes aquele pai, aquela mãe precisa trabalhar no outro dia e estão desgastados, né? Às vezes chegam os pais com olheira, assim, ai, meu filho não dormiu de noite, ele bateu muito. Precisa passar por isso, a gente tem que colocar isso também na balança, né? Está sendo proveitoso? Está sendo um sono de qualidade? Provavelmente não. E aí entra como um malefício. Olha, eu não estou conseguindo acompanhar as perguntas de vocês. Eu também não. Tem muita coisa, Tentar deixa eu tô deixando para você ler. Tô Mas perdida a gente vai aqui. Que tentar bom, fico responder aqui. feliz. A Flávia diz: e como fazer o filho ir para a cama dele se está acostumado a dormir comigo? Como fazer ele dormir na cama dele. E Eu acho que é isso que eu falei, de ir aos poucos, tá, Flávia? Não entenda também que a gente precisa impor isso para o seu filho, porque você disse uma palavrinha aí, ele está acostumado. Como é que eu vou desacostumar assim? é, Nada é construído de uma hora para outra. Então, uhum, assim, entenda que tem um processo a ser feito, que ele vai te responder a melhor forma também, que ele vai estar dando para você a resposta disso. Mas o sempre, como eu disse, vai colocando esse quarto como legal, vai colocando esse quarto como bacana, brincando com ele lá, fazendo lanche com ele lá. Vamos fazer um piquenique no seu quarto hoje, filho? Vamos chamar seus amigos? Né, agora a gente está na pandemia. Vamos fazer com quem tem casa, um piquenique dentro de casa? Não tem problema. Vamos adaptar. Vamos brincar só dentro do quarto. Então, assim, é uma das coisas que é importante, porque às vezes a criança brinca lá na sala. E aí na sala tá aquele monte de brinquedo da criança. Não. Pega esses brinquedos todos no quarto dele. Ele começa a entender que ali é o lugarzinho dele. E aí você começa a conversar com ele sobre isso. Vamos pro seu quarto, olha que legal. Lá é o seu lugar. Onde é o lugar da mamãe? Onde é o lugar do papai? Onde que é o seu? Ai, com a mamãe. Não, não é. Com a mamãe é o lugar do papai. Vamos lá para o seu quarto. E aí, esse processo, é até importante falar que precisa ser feito junto, em conjunto. Não adianta a mãe fazer sozinha. Não adianta o pai fazer sozinho. A família precisa partilhar disso e precisa acompanhar todo mundo junto.
porque todo mundo está envolvido nessa situação, a família participa de tudo. Então, quanto todos participam, todos falam a mesma linguagem, todos colhem os frutos também. Então, assim, e a criança vê que está todo mundo ali dando apoio para ela, né? E que é possível, e que ele vai dar conta. E consegue, viu? Viu, Flávia? Fica tranquila, você consegue, eu tenho certeza. Às vezes, como alguns pais falaram aí, a insegurança está aqui dentro, ó. Tadinho do meu filho, vai estar sozinho. Às vezes eu escuto muito dos pais, mas eu tenho medo que aconteça alguma coisa com ele. Ah, eu tenho insegurança, eu preciso estar olhando para o meu filho para ver se ele está bem. Fica tranquilo, ele vai estar bem. Às vezes ele vai estar melhor ainda no quarto dele do que dormindo com você, né? Então a qualidade de vida, de relacionamento que vocês vão ter também vai ser melhor, né? Tanto até em relação ao casamento, né, Jéssica? Se a Com gente for pensar, tem muitas crianças que dormem no quarto dos pais porque o casamento não tá legal, porque precisa. Eu não falo nem o porquê dorme, eu falo para que dorme, né? Então a gente tem que pensar isso, mas para que aquela criança está dormindo no quarto dos pais? Que objetivo tem? É o objetivo da criança, a dificuldade da criança ou a dificuldade dos pais em levar para o quarto deles? E na minha experiência clínica, eu vejo que é mais dificuldade dos pais em conseguir isso do que da própria criança. Até que eu quero dividir uma situação com uma colega que ela partilhou comigo hoje. Não vou citar nomes, mas eu achei muito legal. Ela disse, Ciele, aconteceu aqui em casa. Eu, minha filha dormia com a gente e do dia para a noite eu decidi que ela ia para o quarto dela. E decidi, pronto, ela vai. Fui lá, arrumei o quarto dela, arrumei o meu, tudo certo. E mandei pro meu marido a foto do quarto dela. Ó, a partir de hoje ela dorme lá. Ele, o quê? Como assim? Ela vai dormir lá? Você não me avisou nada? Então, assim, aí ela conseguiu que a criança fosse dormir no quarto, tudo. Quando ela acordou de madrugada, onde o pai estava? Dormindo com a filha no quarto. Porque ele não tinha aceitado que a filha sairia do quarto deles. Então, assim, e a criança aceitou super tranquila. E é uma criança pequena, acho que 2 anos, se eu não me engano. E vejam que realmente existe muita necessidade dos pais da presença da criança, né? E é importante colocar isso. Gisele, eu gostaria até de fazer uma reflexão referente aos hábitos, sabe? Porque, se me permite, na entrevista, fazer algumas reflexõezinhas que podem colaborar aí. Porque muitas vezes a gente acha, porque vai ser benéfico para a criança, para os pais, e é um hábito bom, isso vai ser fácil e isso vai ser prazeroso. É um grande equívoco. Vai ser trabalhoso e vai ter um incômodo, porque tudo que sai do comum, daquilo que a gente está habituado a fazer, vai ter um incômodo. Isso é com tudo na nossa vida. E se a gente tem consciência que num primeiro momento vai existir um incômodo, e é importante a gente diferenciar sofrimento de incômodo, que eu vi alguns comentários falando do sofrimento, eu quero até que você coloque um pouquinho sobre isso. Vou ler aqui a da doutora Pingo de Luz. É necessário a gente diferenciar que nos primeiros dias vai haver um incômodo natural. O sofrimento é quando você já percebe que a criança está emocionalmente tendo alguns desequilíbrios. É importante acolher, é importante respeitar o tempo dela, né? Olha, a doutora Pingo de Luz faz na verdade, um pedido aqui para a Tia Ju. Tia Ju, fala o que fazer quando a criança apresenta sinais de sofrimento real com treinamento. E é exatamente aí, né? De como a gente vai diferenciar, Jussiele, que existe um sofrimento real nesse novo hábito e que ele não é o incômodo, né, dos primeiros dias. Sim, acho muito interessante quando você fala do incômodo, porque qualquer mudança, primeiro que a mudança ela só acontece quando a gente está se sentindo incomodado, né? Exemplo, pandemia. Acho que todo mundo entende esse exemplo, né? Quantas adaptações foram feitas por necessidade, porque estava gerando incômodo, era necessário fazer, não tem outra opção. Se não fosse, a gente não faria, né? Se não fosse, eu não atenderia online, se não fosse, né? Entre outras coisas. Mas acho que é muito interessante quando a Pingo de Luz fala do sofrimento. Pode sim existir um sofrimento da criança nesse processo, pode sim existir um sofrimento dos pais.
Então, a gente também precisa entender que a criança, quando ela chora demais, quando ela acorda de madrugada chorando, desesperada, quando ela resiste com todas as forças dela, que ela não quer ir para esse quarto, que ela tem muito medo, que ela tem sinais aí, por exemplo, como outra mãe falou, ela já estava bem, ela recuou o desfraude. Então, assim, a gente vai pensar que a criança dá sinais para a gente que ela não está bem. E a gente tem que recuar, né? Tem momentos que a gente recua e não tem problema. Esses dias uma mãe me falou, Gisele, mas eu vou recuar por quê? É errado. Foi errado porque se seu filho não está pronto. Vamos pensar que ele tem que estar pronto para isso? Que eu não posso fazer tudo com sofrimento, não? Que vai ser mais doído e mais difícil? Recua, acolhe, acolhe esse sofrimento dele, acolhe, explica a mamãe entender o que você não está pronto, não tem problema. Outro dia a gente tenta. Daqui um mês a gente tenta de novo, tá? Então, assim, eu acho que é importante dizer isso, de recuar, acolher o sentimento da criança, acolher o sofrimento dela, validar, a gente precisa validar o sofrimento. Aí a Mind and Heart falando, isso aí tem que estar pronto, tem que estar pronto, tanto pais quanto criança, tá? Então, assim, não é hoje vou decidir, acabou, pronto. Não. Então, entenda que você também tem que estar pronto para saber que seu filho vai estar no outro quarto. Eu tenho pais que eu já atendi que ficaram a noite inteira acordados de cama para lá e para cá para olhar o filho. Esse pai estava pronto? Não estava. Volta, recua, traz o filho de volta. E aí tem um processo legal que eu sempre oriento quando é difícil. Quando a gente volta, vamos voltar de outro jeito então. Então ele não vai voltar para sua cama, ele vai voltar para a caminha do lado. Ele vai voltar para o colchão, ele vai voltar já, ó, se separando, porque esse processo de separação tá difícil. Então, se tá difícil, eu recuo, mas eu vou dando as ferramentas. Eu não recuo totalmente também. Né? Então, tudo bem, filho, você não tá pronto para ir para o seu quarto. Durma aqui com a mamãe, mas você vai dormir aqui na minha cama dando a mão, por exemplo. Você vai dormir segurando a minha mão, né? Ou eu vou dormir um pouquinho na sua cama e depois eu vou para minha. E aí eu vou respeitar o tempo da criança. Eu acho que nenhuma etapa do desenvolvimento infantil precisa ser forçado nem com sofrimento. Então eu escuto muito isso dos pais. Eu preciso largar chorando no berço porque tem que dormir lá? Não, não tem que largar chorando. Ah, mas a criança está fazendo birra e está chorando no chão, eu tenho que largar chorando, virar as costas, isso aí não. A criança que está chorando está dizendo para a gente que está sofrendo. Tá? A gente tem que escutar isso. Criança sofre, criança tem sentimento. Eu tenho que acolher esse sofrimento da criança. Eu não posso largar, porque aí senão vem o sentimento de abandono. E aí o sentimento de abandono é muito mais difícil de ser trabalhado, né? Então respeite o seu tempo, respeite o tempo do seu filho, respeite o processo. Nada é de uma hora para outra, como a gente estava falando. Nada vai ser mágico, mas se permita passar pelo processo também, né? Se permitir ver se seu filho dá conta, permita, tenta. Vê se ele dá conta. Às vezes esse processo não vai ser tão difícil como você imaginou. Às vezes o que a gente imagina é muito mais difícil do que a gente vive. Exato, exatamente. Gente, quantas dúvidas. A gente. Você que está acompanhando as perguntas aí. Hoje eu não estou acompanhando. Eu não estou conseguindo. A entrevistadora não está conseguindo acompanhar vocês. Me ajudem. Porque tem algumas perguntas que fizeram muito interessante aqui para você também, que eu vou ler dos balãozinhos dos stories, porque senão a gente vai acabar conseguindo contemplá-los, né? Olha, gente, vamos falar um pouquinho sobre a intimidade do casal, que a gente tem aqui a pergunta da Jennifer. Sabemos que a intimidade do casal não é só o que acontece no quarto. De que outras formas o casal pode se conectar para alimentar a relação e essa intimidade, né? E mais para frente também tem a cama compartilhada pode influenciar negativamente no relacionamento do casal? Gisele, o que você colocaria sobre essa questão? Então, eu posso pensar que o relacionamento realmente não é só no quarto, né? A gente sabe que é no dia a dia, que é uma construção, né? O relacionamento é uma construção diária.
mas a gente pode pensar que a criança, ela está ocupando um lugar que não é dela, né? Então, assim, quando a gente fala de lugar, a gente está falando um lugar tanto que chama cama de casal, não chama cama família, chama cama de casal, né? E quando a gente fala de casal é dois, não são três, não são quatro, não são cinco. Querendo ou não, vai influenciar, né? E aí a gente volta àquela questão: para que aquela criança está ali? Né? Se a criança está ali, é porque alguma coisa demandou que ela esteja ocupando esse lugar para impedir alguma coisa, para estar no relacionamento entre pai e mãe, para que não permita essa função de autoridade, às vezes algumas questões mais íntimas de cada um, que precisa às vezes ser tratado em terapia. Então, assim, a gente tem que pensar, é como eu falei, é ruim? Depende. Depende para que é ruim, né? Para quem é ruim. Mas a gente tem que analisar cada caso. É um caso, né? Então, assim, até alguma pessoa falou ali, mas eu sou traumatizada, de quando eu era criança foi muito difícil para mim, então por isso eu vou colocar meu filho aqui. Às vezes não tem nada a ver com casamento. E às vezes eu colocar ali meu filho porque foi difícil para minha criança, lá quando eu era criança, foi difícil. E agora eu não quero que meu filho passe por dificuldades, às vezes pode ter a ver com isso. E não necessariamente com relacionamento. Mas assim, se prejudica? Acredito que sim. Acredito que sim. Né? Porque é naquele momento que o pai e a mãe vão ter conversa sobre o filho. É naquele momento que os dois vão estar sozinhos, né, para discutir como foi o dia, para ter os seus momentos, né? E às vezes não é permitido, então até o filho vai ser prejudicado nesse sentido, porque ele vai estar participando de uma conversa, de momentos que ele não está pronto também, não tem maturidade para isso. Perfeito. Olha, a Flávia está colocando aqui uma sugestão para a gente falar sobre o desfraude. Perfeito. Legal. A Marjane Hurd fala, mas acho perigoso a gente ficar tentando porque nós queremos. É um meio Uhum. termo, né, Jussiele? É olhar novamente aquilo que você colocou no início, a necessidade familiar, né? Para a gente também Exatamente. o sofrimento não só da criança, não só dos pais, mas o que está ali. É isso que eu tenho buscado me guiar assim, nas orientações de pais, e a Jussiele Uhum. reforçou hoje aqui, né, Jussiele? É Uhum. muito Não é uma, como eu disse antes, não é uma demanda, não. A psicóloga falou que tem que. Psicólogo nenhum pode falar que tem que, tá? Se o psicólogo falou tem que fazer, fuja. Porque assim, senão eu vou estar colocando uma demanda minha para você. E na verdade tem que ser a sua demanda. Então, se você não está confortável com seu filho na cama, vamos adaptar. Se o seu filho não está confortável nesse lugar, vamos adaptar. Então, assim, a gente também precisa entender que tem demandas ali. Às vezes a demanda é: meu filho não está me obedecendo. Peraí, vamos ver o que a gente precisa ajustar para ele te obedecer. Entende? Não necessariamente a demanda é ter que sair do quarto dos pais. Né? Então a gente tem que entender isso também. E que cada família funciona de uma forma. Não existe receita pronta. Né? Cada família se constrói de uma forma única. Então, né, tem mães que têm algumas questões, que precisam estar ali com a criança o tempo todo. Às vezes é uma criança que tem refluxo, às vezes é uma criança que tem um problema sério de saúde. E aí eu vou dizer, não, tem que sair do quarto porque tem que. Não, não tem que. Né? Muitas mães eu escuto de crianças que tiveram refluxo grave até 2, 3 anos de idade, precisava ficar olhando ali à noite porque tem risco. Concordo, concordo, não tiro a razão de forma alguma. Tá? Então, sempre entender assim, com muito respeito, com muita empatia, de entender que cada caso é um caso. Né? E que nada pode ser imposto por outra pessoa, né? Acho que cada família se avalia aí também. Eu acho fundamental a gente ressaltar isso, Gisele, que você acabou de colocar, sobre a singularidade de cada família. Porque, assim, Uhum. nós duas temos perfis aqui, amigas do aprender e infância consciente. Buscam compartilhar, conscientizar, trazer conteúdos. Mas sempre é necessário, e é por isso que a gente deve, enquanto profissionais, enfatizar que nenhum conteúdo geral vai atender às singularidades de todas as famílias, de todos os indivíduos. Então, esse conteúdo faz sentido para a minha família, né? Esse conteúdo, essa estratégia, eu experimentei e não deu certo, não vou me frustrar,
tá tudo bem. Quais outras estratégias? É por isso que a orientação de pais, no sentido de buscar um profissional especializado, ele é excelente, né, Jussiele? Porque aí você vai Sim. ter um atendimento especializado para a sua estrutura, o seu sistema familiar. Agora, É. todo o conteúdo que a gente compartilha aqui é um pensamento geral, onde busca auxiliar algumas coisas, por exemplo, a gente colocando, tem família que vai precisar da cama compartilhada, tem famílias que não, né? Tem famílias, tem pais que se sentem incomodados, não dormem bem, tem outros que dormem muito bem. Então, qual que é, Uhum. né, a necessidade da sua família? A Fernanda fala assim, vocês são ótimas, parabéns pela live. A gente que agradece a Obrigada. presença. Olha, eu acredito que a nossa live está acabando o tempo, mas tem uma. Não, mas a gente tem. Porque a gente atrasou, a gente entrou, era 10 para as Tá, 8. então tem um tempinho, né? Que aqui eu não É, consigo temos mais 20 acompanhar. minutinhos. Então você me ajuda aqui, Gisele. Olha, a Aline faz uma pergunta interessante. E sobre a teta? Bebê com 2 anos e 2 meses, ainda na teta e cama compartilhada. Preciso fazer largar o TT. Daí pode ser que fique toda noite no quartinho. O que você poderia ajudar a Aline, mais ou menos, nesse Deixa contexto eu. que ela colocou? Né? Ainda está a criança de 2 anos, ainda está na Uhum. amamentação, que ótimo, tá? É, tem muitas mães que a amamentação deixa naturalmente ir até a criança, né, se desvincular naturalmente. Isso é muito saudável também. Não sou contra isso. Tem muitos que colocam o desmame antes, né? Eu acho muito saudável. Mas ela É, eu acho coloca a que importância do desmame, como fazer, né? a importância do desmame, eu acho que é muito pessoal, né? Muito pessoal da mãe, da mulher, da criança, né? Então, assim, eu acho que como você falou, eu gostei muito da sua pontuação, não só dos posts, mas em relação à live também, né? Quando a gente está falando de live, a gente não está entendendo exatamente dentro da sua família, dentro da sua situação. Até você pode conversar com a gente depois sobre isso, se precisar de uma orientação mais específica, a gente está à disposição. Sobre a amamentação, sim, com certeza vai ser um pouquinho mais difícil para ela ou para ele, não sei, sair da sua cama, né? Então, assim, faça uma coisa de cada vez. Não tente fazer tudo junto. É uma orientação que eu vou te passar. Primeiro uma coisa, depois outra. Escolha o que é mais fácil para você. Então, eu vou deixar a seu cargo aí. É mais fácil a amamentação primeiro. Ok, então ele permanece no seu quarto. Primeiro a amamentação, depois o quarto. Ou não, é mais fácil o quarto para me facilitar para a amamentação. Que eu acho que é até uma ideia, porque ele estando junto com você na cama, com o TT ali, ele vai querer. Então vai ser mais difícil, mas é uma decisão sua. Sempre, em todas as escalas do desenvolvimento da criança, pense uma coisa de cada vez. Eu não desfraldo, não tiro do quarto e não tiro do TT as coisas ao mesmo tempo, tá? Uma coisa de cada vez. Ah, eu quero tirar a mamadeira. Ok, ele está dormindo na sua cama ainda, mas está na mamadeira. Vamos tirar uma coisa de cada vez? Sempre. Aí depois que você tirou, estabilizou, aquela criança aceitou, a família aceitou, tá tudo certo, aí sim parte para a próxima. Né? Acho que sempre respeitar. Perfeito. Porque senão a gente cobra e exige da criança muitas mudanças de uma hora para outra, né, Jussiele? E E aí aí ela pode não se consegue tornar um nenhuma. sofrimento, não é nem um incômodo, é um sofrimento, porque se mistura em muitas coisas novas de uma hora para outra que ela não está preparada aí para lidar com essa demanda tudo de uma vez. A Fernanda, e quando E a que criança tem ciúmes dos pais juntos e tem dificuldade em aceitar, inclusive, que os pais durmam juntos sozinhos? O que vocês orientam? O que você colocaria, Juscelia? Essa é uma idade que é, seu filho? a Fernanda, a idade são 4, né, Fer? A Fer é uma mamãe que eu já venho, que é uma amiga muito querida. Eu acho que tem 4. Esses dias eu acho que eu falei 3 4. e eu falei assim, 4, amiga, já fizeram 4. Eu falei, nossa, mas como o tempo passa rápido. Na verdade, 4 anos, a gente vai pensar que é um momento muito importante do desenvolvimento que ela está passando, né? Que a criança passa dos 3 aos 5, 6 anos, que é essa questão dos ciúmes dos pais, né? Não, o pai é meu, não é seu, né? Não aceita que o pai e a mãe sentem juntos, a criança vai lá e senta no meio, né? Ela vai se chegando e senta. Vai trabalhando isso de uma forma muito tranquila, tá?
sem brigar, sem enaltecer isso também. Então, assim, transformar isso em ganhos secundários para a criança é ruim. Quando eu falo ganhos secundários, é ganho de atenção, tá? Então, ela ganha atenção com isso, isso mantém o comportamento dela. Então, tente o máximo lidar com isso com naturalidade. Ah, você quer o papai agora? Tudo bem, então vai lá dar um abraço no papai e vem aqui com a mamãe, tá? Então, assim, tente tratar isso da forma mais natural possível, porque é um processo normal. É esperado que aconteça, faz parte do desenvolvimento infantil, né? E isso é muito importante, tá bom? Então, mas sempre com cuidado e com calma. Não se desespere, não é nada anormal e nada que não seja esperado. Ah, Exatamente. o Bento tá falando oi pra tia Ju. Manda oi pro Bento também, Regina. Ó, a Ariane Maluf fala: dicas para tirar a chupeta de um menino de 2 anos e 8 meses. Ótimo, ótima pergunta, Ariane. O que você colocaria, Ju? Dica para tirar chupeta? Eu tenho que observar de como que essa chupeta faz parte da vida da criança. Então, assim, eu vou explicar para vocês um pouquinho o que que é a chupeta, o paninho, a mamadeira, a pontinha do lençol que a criança mexe. Isso se chama objeto transicional. Isso é escrito pelo nosso querido Winnicott, se vocês quiserem pesquisar. O que é objeto transicional? Objeto transicional é um objeto importantíssimo para a criança, que ele representa a figura materna. Então, é o substituto da minha mãe, é aquela chupeta. Então, eu posso tirar a chupeta, esconder, sumir com ela de uma hora para outra? Não. Não. Eu posso falar, a partir de hoje você não usa mais? Não. Eu posso fazer combinados com a criança? Posso. Eu posso dizer, isso já não serve mais para você, você já está grande. O que que você acha da gente parar de usar chupeta e usar outra coisa? Eu posso trocar esse objeto transicional por outra coisa? Posso. Eu posso te dar esse brinquedo, o que que você acha? Né? Então, eu posso fazer trocas com a criança, porque o objeto transicional, na verdade, a gente carrega para a vida inteira. Só que de outras formas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma bolsa. Eu tenho uma bolsa que eu gosto muito, mas dali um dia eu vejo uma outra bolsa que eu gostaria também. E aí eu já troquei meu objeto por outro, entende? É a mesma coisa a chupeta, eu vou trocar esse objeto por outro, porque isso faz parte da lógica do desejo. Então, eu tenho que fazer isso com muito cuidado, tá? Não é eu te dou isso que você me dá isso. Não. Eu posso, por exemplo, não comprar mais chupetas novas para ele. E ele ir perdendo as chupetas e, ô, meu filho, você perdeu, que pena. Entende? Então eu posso fazer isso, mostrar para ele que, mas ele morde muito a chupeta e eu sempre estou comprando outra. Não compre mais. Então vai tratando esse processo como natural, né? Como ele mesmo vai largar, não, mas essa chupeta já tá velha, eu não quero mais. Tá? E é natural que apareçam outros objetos nesse lugar. Então, ele pode pegar um ursinho e ficar muito grudado com esse ursinho, com esse brinquedo, porque entra aí na lógica do objeto tradicional, tá A bom? gente dá a sugestão de alguns livros também existem. Agora Sim, de cabeça eu não vou saber lembrar que eu sou terrível de nome. Mas existem alguns livros que auxiliam bastante, Ariane. Depois eu passo para você, se você quiser, que auxilia muito, né, a criança a ir fazendo essa sim, transição de um objeto ao outro de uma forma natural, onde não fique sim, algo drástico, né, uma mudança drástica na vida dela. sim. Eu acho que tudo Mas que é aí pode drástico acontecer, é saudável. e pode acontecer, por exemplo, que eu vi falando aí sobre chupar dedo. Pode vir, por exemplo, eu estou saindo da cama dos meus pais e começo a chupar dedo. Tá? Aí eu vou entender isso como um sintoma, às vezes de uma insegurança, às vezes de uma ansiedade. Aí eu vou procurar entender o porquê que ele está ansioso, porque ele está inseguro. Então, o chupar dedo ou largar a chupeta, ele não pode ser tratado como momento isolado da vida da criança, não, tá? Então, tudo tem um sentido. Gente, eu tô vendo um monte de comentário aqui. Se a gente não responder, mandem pra gente no direct, tá? Fiquem à vontade, copia e cola lá no direct que eu respondo tudo. Isso. Olha, eu acho que a gente está chegando no nosso tempo.
Às vezes ele aparece, não, ele vai cair do nada. A gente está no nosso É, tempo, sério. acho que falta 8 minutos, pelas minhas Então, contas deixa eu aqui. fazer as falas finais, por favor. Gente, olha, são muitas colocações. A gente agradece a presença de todos, de verdade. Olha, só vou ler alguns comentários finais aqui. A Deise fala: para mim tem sido desafiador. Minha filha usa só para dormir. Tem um bico e naninha e temos conversado isso. E tá na hora de largar o Bibi e pode continuar com a naninha. Exatamente, Deise. Uhum. A Rava fala: com a E aí, mamadeira. Daisy, você vai tirando aos poucos, né? Para de comprar, ela perde você, né? Ela perdeu dentro de casa, não sei onde tá, então vai tirando isso da visão dela. Não tira totalmente do dia para a noite, né? Exato. Olha, a Rava fala: com a mamadeira, meu filho não queria deixar neném. Aí ele já tinha quase 4 anos, aí disse a ele que não compraria bicos novos, já que ele roía o bico ao mamar na mamadeira, né? Muitas Uhum. colocações importantes de cada família. A Sônia fala: Lucas parou de chupar o dedo quando colocou o aparelho, pois estava tendo problemas na respiração. Olha aí, outro Uhum. compartilhamento muito importante. Gente, a gente agradece a presença de todos vocês. Gostaria de agradecer em especial a Jussiele por ter aceitado participar dessa entrevista live, essa live entrevista, aliás, onde a gente faz perguntas e eu falo, fazem perguntas mesmo. Vamos aprender muito com o convidado, vamos aproveitar, né? E a gente aproveitou tanto que não teve a oportunidade de sanar todas as dúvidas, comentar sobre todos os comentários, mas a gente agradece imensamente, Juscelia, pelo compartilhamento do seu saber, das suas experiências. Muito, muito obrigada mesmo. A Infância Consciente sempre estará com as portas abertas. O projeto Amigas do Aprender é muito lindo o trabalho de vocês. Então, é um grande prazer aprender com vocês, com o trabalho que vocês efetuam aí com as famílias, com as crianças também. Gratidão imensa mesmo, assim, muita gratidão. E gratidão por todos os corações que esteve aqui com a gente. Ai, que legal. Obrigada, Jéssica. Muito obrigada pela oportunidade de estar aí com o seu público também, né? Que é um público super divulgado e muito legal mesmo. Mas, ó, estou à disposição. Tem outros temas que surgiram aí, acho que tratar da infância é um assunto muito grande, tem muitas coisas, muitas dúvidas, muitas lacunas aí de dúvidas que a gente precisa esclarecer, que às vezes não é tão bem falado, tão bem orientado, e acho que a nossa parceria aí, enquanto psicólogas da infância é maravilhoso, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender, mais a gente quer vivenciar. Quem são os nossos maiores professores são os nossos pacientes, a cada família a gente aprende mais, mas quando a gente troca informações entre profissionais é maravilhoso também. Muito obrigada pelo seu convite. Estou à disposição para outras lives se a gente quiser fazer. Tem muitos Com assuntos. A Ava já está certeza. perguntando aí quando que é a próxima. Com certeza, já vamos marcar, né? Já vamos marcar a próxima, que foi maravilhoso. E quem sabe a gente Adorei. faz daí uma próxima live que a gente faça algumas reflexões em conjuntos também, um diálogo seria bem interessante, né, Gisele? Vamos explorando Sim, vários sim. formatos, que vai ser muito gostoso. Gratidão Que a legal. todos, gente. Gratidão, Então tá Gisele. bom. Obrigada por todos que estiveram com a gente. Tchau, gente. Ótima noite. Tchau.